A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Bruna. Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e a nossa aula de língua portuguesa vai começar. Galera, vocês gostam de assistir filmes de terror? Vocês sentem aquele medo quando aparecem imagens como essa que está aqui no slide? Vejam só, pensando nas possíveis respostas de vocês, eu coloquei duas orações aqui. Não, fico assustado. Quem tem medo me responderia dessa seguinte forma. Mas quem não sente medo algum de filme de terror me responderia, não fico assustado. Deu para perceber que essa oração tem palavras, as duas orações têm palavras iguais. No entanto, há uma diferença entre elas, que é justamente a vírgula. Ou seja, a presença ou a ausência da vírgula vai mudar o sentido do seu discurso. E é por isso que na aula de hoje nós vamos trabalhar o emprego da vírgula. A vírgula é um sinal gráfico de pontuação que tem várias funções que a gente vai conhecer agora. É importante lembrar que há casos onde a vírgula é proibida, que são eles: sujeito e verbo você nunca pode separar, e assim como você nunca deve separar os verbos dos seus complementos. Vejam a seguinte oração: o professor devolveu as provas corrigidas. Caso eu colocasse uma vírgula após a palavra professor, esta oração, o emprego da vírgula, no caso, estaria incorreto, porque eu estaria separando o sujeito da oração do seu verbo. E se eu colocasse a vírgula, por acaso, depois do verbo devolveu? Novamente, eu estaria empregando a vírgula de forma equivocada, tá? A primeira regra quanto ao uso da vírgula, ela serve para separar o aposto. Na frase, à beira-rio, ponto turístico de Imperatriz é bastante movimentado aos domingos. Vejam só, esse termo que está isolado entre vírgulas, eu vou chamar de aposto. O que é o aposto? É um termo explicativo de um termo anterior. Eu estou especificando que beira-rio é essa, eu estou dando característica, eu estou detalhando. Por isso, toda vez quando eu tenho um termo explicativo, ele deve sim ser isolado por vírgulas. Nossa primeira regrinha de hoje. Segunda regrinha, isolar vocativo. A vírgula serve para isolar vocativo. O que é o vocativo? É um chamamento. A gente usa o vocativo constantemente no nosso dia a dia, nas redes sociais, no nosso discurso oral também ele é bastante presente. Veja só, quero comer, gente, ei, vamos comer uma panelada? Ou então, meu pai amado, esqueci meu celular. Todas essas palavras que estão isoladas por vírgulas, elas são chamadas de vocativo e por isso tem a presença dessa pontuação. Terceira regrinha, isolar expressões que indicam circunstâncias variadas, seja ela de tempo, lugar, modo, companhia, entre outras. Na oração, todos em meio à festa se puseram a fazer brindes aos convidados. O termo que está isolado entre vírgulas, eu chamo de adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, eles exprimem circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo e de companhia. E quando é que eu vou colocar, isolar adjunto adverbial através de vírgula? É quando o adjunto adverbial não estiver em seu lugar de origem. Como assim, professora? Na língua portuguesa, assim como em todas as línguas, existe uma estrutura chamada canônica. Ou seja, na nossa língua, a gente pronuncia primeiro o sujeito, depois o predicado. O adjunto adverbial, tradicionalmente, ele vem dentro do predicado. Quando ele está fora do predicado, ele tem que vir isolado com vírgula. Como no caso aqui da primeira oração. Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados.
em meio à festa está dentro do sujeito, por isso esse adjunto adverbial está isolado por vírgula, porque ele está intercalado aí dentro do sujeito. Na próxima oração, durante muitos anos fiz trabalho voluntário. Durante muitos anos é um adjunto adverbial que indica tempo, tá? E ele está na sua posição invertida, por isso que a vírgula está aqui aparecendo para destacar esse lugar que ele está ocupando, que não é o lugar dele de origem. A vírgula deve ser utilizada também antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois e logo. Vejam só, conectivos que ligam orações são chamados de conjunções. Nesse caso aqui, nós temos uma conjunção opositiva, que liga duas orações. Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Aqui no exemplo 2 nós temos uma conjunção conclusiva, tá, que está ligando duas orações. A próxima regra diz que nós devemos isolar termos explicativos como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, as quais servem para retificar, continuar ou concluir o que se está dizendo. Na segunda oração, voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira. Esse termo, essa expressão que está isolada entre vírgula, está servindo para retificar a informação que foi dita anteriormente. A vírgula também serve para separar termos coordenados. Vale lembrar que os termos coordenados podem ser dentro de uma mesma oração ou entre orações. No caso da primeira, durante a juventude viveu no Brasil, na França, na Itália. Aqui nós temos exemplo de termos coordenados dentro de uma mesma oração. Já no segundo caso, saiu de casa, fechou a porta e foi-se daquele lugar. A vírgula aqui, na segunda oração, está servindo para separar orações. A vírgula deve ser usada também na omissão de verbos. Como assim? Vejam só. Prefiro Praia do Cacau. Ele, Freitas Parque. Na primeira oração, eu tenho sujeito e tenho meu predicado. No entanto, na segunda oração, vejam que depois do sujeito ele, há a presença de uma vírgula. E essa vírgula serve justamente para omitir o verbo prefere, que completa o sentido da oração. Nós devemos também utilizar a vírgula quando eu tenho topônimos acompanhados de data. Lembram do cabeçalho, quando vocês fazem aí no caderno de vocês, lá na escola? Sempre tem Imperatriz, vírgula, 29 de dezembro de 2021. A vírgula não está aí por acaso ou por enfeite. Não, existe uma regra que diz, depois do nome do local, deve-se colocar uma vírgula para separar o termo da data. E agora eu trouxe uma curiosidade a respeito da conjunção é. A conjunção é, ela funciona como um termo aditivo, ou seja, ela sempre vai funcionar para adicionar informações, ligando orações. A professora estudou e trabalhou bastante. Aqui nós temos duas orações interligadas pela a conjunção e. Toda vez quando eu tenho uma conjunção indicando adição, ela não vai necessitar de vírgula, mas vai ter três situações que a gente vai conhecer agora, que mesmo utilizando a conjunção vai aparecer a vírgula. Como assim? Primeira oração, fiz e mais fiz por todos eles. Vejam que há orações, né, separadas por vírgulas e há a presença da conjunção é. Por que a vírgula está presente? Porque a conjunção está servindo para enfatizar a mensagem. E nesse caso é aceitável o uso das vírgulas. Próximo exemplo, Mariana cursou medicina e Marília jornalismo. Nós temos aqui a presença da vírgula antes da conjunção é, porque trata-se aqui de sujeitos diferentes. Nós temos dois sujeitos aqui, nós temos Mariana,
que foi a que cursou medicina, e temos a Marília em seguida, que foi a que cursou jornalismo. No último exemplo, correu o mais que pôde e ainda assim não pegou o ônibus. Lembra que eu falei que a conjunção e, ela indica adição? Quando ela aparecer na oração indicando oposição, a presença da vírgula vai ser obrigatória. Tranquilo? Então, agora é hora de praticar. Vocês irão ler as orações a seguir e vão me dizer, tem ou não tem vírgula? Vai, Brasil! Pensando bem no que nós estudamos até então sobre vírgula, vocês responderiam que nesta oração a presença da vírgula vai ser obrigatória, porque a palavra Brasil aqui está funcionando como um vocativo. A próxima oração. O professor finalizará o plano de aula. E aí, tem ou não tem vírgula? Galera, vocês certamente vão responder que não tem vírgula. Por quê? Se eu coloco a vírgula entre o sujeito e o verbo, eu vou estar utilizando a vírgula de forma equivocada. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Tem ou não tem vírgula? A primeira vírgula é justificável porque na primeira vírgula trata-se de quê? De enumerações de termos que possuem a mesma função sintática, né? Professores, pais e alunos são o quê? São o sujeito da oração. No entanto, essa segunda vírgula, ela não é justificável, porque eu estou separando o verbo do seu complemento. Então, vocês vão dizer, nesse caso, que não tem vírgula nessa oração. E agora nós vamos responder uma questão que caiu no processo seletivo do IFMA 2012. Leia o trecho abaixo. A grande arma da vitória é a confiança em si mesma e a grande virtude, a audácia em enfrentar o obstáculo. A vírgula após virtude ocorre por quê? Alternativa A. Inicia uma oração assindética, lembrando que a oração assindética é aquela que não possui conectivo. B. Audácia é um aposto. C. Marca a ausência do verbo. Ou, letra D. Separa termos da mesma função sintática. Vejam só, galera. Nesse período aqui, nós temos duas orações, certo? Onde a primeira você consegue identificar o sujeito, que é a grande arma da vitória. Você consegue identificar também o predicado. No entanto, na segunda oração, a gente percebe a presença do sujeito, mas logo após o sujeito, há a presença de uma vírgula. E essa vírgula vai servir justamente para marcar a ausência do verbo. Então, vocês vão responder aqui que a alternativa correta é a letra C. Essa vírgula está servindo para omitir um verbo dentro da oração. E agora eu tenho um desafio para você. Que tal você mostrar o que aprendeu sobre o assunto da nossa aula? Como assim, professora? Você vai utilizar o aplicativo TikTok, utilizar todas as ferramentas que tem dentro desse aplicativo para nos provar, né? Para compartilhar o que você aprendeu sobre o conteúdo emprego da vírgula. Ah, professora, mas o TikTok não é voltado mais para dança, mas existem ferramentas lá que você pode incluir texto. Então, é só você utilizar a criatividade e enviar o seu vídeo para o número que aparece aqui na sua tela, tá? E assim a gente encerra mais uma aula de língua portuguesa. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!